Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos iniciar o estudo sobre o sistema genital masculino. Esse sistema é formado por um conjunto de órgãos responsável pela produção do hormônio sexual do macho, que é a testosterona, e pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Além disso, a produção também de um líquido que vai servir como veículo e substrato para os espermatozoides, formando no final o sêmen, e a deposição deste sêmen no aparelho genital feminino. Os órgãos que compõem este sistema são o escroto, que é uma bolsa que aloja os testículos fora da cavidade abdominal. Os testículos, que são as gônadas masculinas, responsáveis pela produção dos espermatozoides e também da testosterona. O epidídimo, que é o órgão responsável pela maturação dos espermatozoides, é onde eles adquirem a motilidade. O ducto deferente, que vai conduzir esses espermatozoides até a uretra. O funículo espermático, que é um cordão composto por estruturas que vão entrar e sair dos testículos. As túnicas que revestem os testículos, resultantes aí do processo de descenso testicular. As glândulas genitais acessórias, que são as glândulas responsáveis pela produção do líquido que vai servir como veículo e substrato para os espermatozoides. A uretra, que no caso do macho é um órgão em comum ao sistema urinário e ao sistema genital, porque ela conduz tanto a urina, como nós vimos na aula de sistema urinário, e também conduz o sêmen até o aparelho genital feminino. O pênis, que é o órgão copulador do macho, responsável pela deposição deste sêmen no aparelho genital da fêmea. E o prepúcio, que é uma dobra de pele que reveste externamente o pênis para sua proteção. Então, aqui nós temos uma visão geral dos órgãos que compõem o sistema genital masculino. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos o escroto e as fáscias, são as túnicas que revestem os testículos. Este é um testículo, aqui está o epidídimo. Aqui nós temos o conjunto de estruturas que entram e saem dos testículos, formando o funículo espermático. Aqui nós temos o ducto deferente, que vai conduzir os espermatozoides até a uretra. Aqui nós temos as glândulas genitais acessórias, formadas aqui pelas glândulas ampulares, pela vesícula seminal, próstata e glândulas bulburetrais. Aqui dentro nós temos a uretra masculina com uma porção pélvica e uma porção peniana. Este é o pênis. E esta dobra, que aqui não está muito bem representado, só está representada a lâmina interna, é o prepúcio. Então, vamos começar com o estudo do escroto. O escroto é uma bolsa que serve para alojar os testículos fora da cavidade abdominal. Por que é importante que os testículos fiquem fora da cavidade abdominal? O que acontece é que para a produção dos espermatozoides é necessário que esse testículo esteja numa temperatura mais baixa do que a temperatura corporal. A produção de espermatozoides em mamíferos não acontece na temperatura corporal. Então, caso um testículo fique retido dentro da cavidade abdominal, nós vamos falar sobre isso na hora que eu abordar aqui com vocês o descenso testicular, mas caso aconteça de um testículo ficar retido na cavidade abdominal, esse testículo não vai produzir espermatozoides, tá? Então, é importante que os testículos se alojem fora da cavidade abdominal. E para isso, existe essa bolsa chamada de escroto. Um detalhe importante, gente, é que a produção da testosterona acontece normalmente mesmo na temperatura corporal, tá? Então, mesmo que o testículo fique retido na cavidade abdominal, a produção de testosterona vai continuar. Porém, a produção de espermatozoide fica prejudicada, ela não acontece. Então, o escroto nada mais é do que uma bolsa que serve para alojar os testículos fora da cavidade abdominal. Eu vou mostrar para vocês em imagens a localização do escroto das diferentes espécies, tá? Em ruminantes e equinos, o escroto fica localizado na região inguinal, que é aquela região localizada entre as duas coxas do animal. Em suínos e gatos, o escroto fica localizado na região perineal,
que é aquela região logo abaixo do ânus. E em cães, o escroto fica localizado entre as duas regiões, numa posição intermediária entre a inguinal e a perineal. O tamanho do escroto varia de acordo com o tamanho dos testículos, né? Então, como o escroto é formado durante o processo de descenso testicular, o tamanho dele se ajusta ao tamanho dos testículos. Observando o escroto externamente, nós vamos ver que ele tem um formato penduloso. Desta forma, ele tem uma área mais estreita, que se prende à parede abdominal, e uma área mais larga. Esta área mais estreita é chamada de pedículo do escroto. E no plano mediano, existe uma depressão chamada de RAF do escroto. Esta RAF do escroto marca internamente a presença de um septo, chamado de septo do escroto. Então, nós temos aqui a divisão do escroto em duas bolsas. Cada uma delas aloja um testículo, tá? De forma independente e separada. A parede do escroto é formada pela pele e pela túnica dartos. Então, vamos ver aqui uma imagem, olha. Então, esse é o escroto de um carneiro, tá? Então, nós temos aqui, olha, o pedículo, que é essa área mais estreita, a RAF do escroto, que é esse sulco que percorre o escroto no plano mediano, marcando externamente a presença do septo do escroto. Então, aqui nós temos o escroto aberto, no meio dele o septo do escroto, separando ele em duas cavidades, cada uma delas aloja um testículo. E agora vamos falar sobre a estrutura da parede. A parede do escroto é formada pela pele. Esta pele apresenta uma quantidade de pelos menor do que o restante do corpo do animal, tá? E essa quantidade é variável, claro, de espécie para espécie. Mas ela pode variar de uma pele quase glabra, sem pelos, até uma pele que tem uma quantidade um pouco maior de pelos, como é o caso aqui do carneiro, tá? De toda forma, não pode haver uma grande quantidade de pelos, porque senão vai acontecer o isolamento térmico. E isso não é desejável aqui para o escroto, já que o testículo precisa ser resfriado. A segunda camada outra coisa. Na pele do escroto existe uma grande quantidade de glândulas sudoríparas. Por quê? Para ajudar na termorregulação testicular. Então, é o seguinte, pessoal, durante a aula de sistema genital masculino, eu vou falar para vocês várias estruturas envolvidas no processo de termorregulação testicular. O que é isso? É o processo que vai permitir que o testículo mantenha a sua temperatura abaixo da temperatura corporal para que a produção de espermatozoide aconteça de forma adequada. Então, o primeiro componente envolvido na termorregulação testicular é a pele do escroto. Por quê? Ela é rica em glândulas sudoríparas e com isso ela consegue fazer uma regulação da temperatura, tá? O segundo componente envolvido na termorregulação testicular também faz parte da parede do escroto, que é a túnica dartos. É essa camada de musculatura lisa que a gente vê aqui por dentro, ó, tá vendo? O pessoal representou aqui como se fosse um alfinete rosa, tá? Então, esta camada de musculatura lisa, logo após a pele, é chamada de túnica dartos. Ela também está envolvida no processo de termorregulação testicular. Então, ela é o segundo componente. Como? Quando está frio, essa túnica dartos vai enrugar. Então, o seu pregueamento, ela fica toda enrugadinha. O seu pregueamento vai diminuir as trocas de calor do testículo com o meio externo. Quando está calor, ela vai ficar esticadinha. Ela vai ficar lisinha em volta do testículo, toda esticada. Isso favorece as trocas de calor do testículo, que vai estar aqui dentro, né, com o meio externo, tá ok? Então, duas estruturas já envolvidas no processo de termorregulação testicular. A pele, devido à presença das glândulas sudoríparas, e a túnica dartos, que, como é formada por musculatura lisa, o seu pregueamento diminui as trocas de calor com o meio externo. Então, ela fica enrugada quando está
frio. E quando está calor, ela fica esticada para favorecer as trocas de calor com o meio externo, ok? Então, vamos ver aqui a posição do escroto nas diferentes espécies. Pessoal, não confundam, tá? A posição do escroto, a localização do escroto, com a posição do testículo dentro do escroto, que eu vou abordar no próximo tópico. Então, vamos lá. Vocês podem até fazer uma tabelinha aí no caderno. Coloquem a espécie na primeira coluna. E na segunda coluna, vocês vão colocar a localização do escroto. E na terceira coluna, vocês vão colocar a posição do testículo dentro do escroto, tá? Então, vamos lá. Aqui está mostrando a posição e a localização do escroto em ruminantes. Aqui, por exemplo, é um ovino, né? Então, essa localização do escroto nos ruminantes é inguinal, é a região localizada entre as duas coxas do animal. E observem aqui, olha, a forma pendulosa, né, com a ráfide do escroto aqui e o pedículo do escroto aqui. Muito bem. Aqui é a posição do escroto em um equino. Então, o escroto localizado também na região inguinal, que é a região entre as duas coxas do animal. Já nos suínos e nos gatos, a posição do escroto é perineal, é logo abaixo do ânus, tá? Então, aqui tá o ânus, logo abaixo do ânus fica localizado aí o escroto, região perineal. Mesma coisa aqui para os gatos, vejam, aqui está o ânus e aqui está o escroto, ó, ânus aqui e o escroto está aqui, região perineal. E no caso dos cães, percebam que o escroto não está nem na região inguinal e nem na região perineal. Ele está numa posição intermediária entre inguinal, que seria ali entre as duas coxas, e perineal, tá? Então, posição intermediária entre inguinal e perineal. Agora nós vamos falar sobre os testículos. Os testículos são as gônadas masculinas responsáveis pela produção do hormônio sexual do macho, que é a testosterona, e também pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Lembrem-se que para produzir espermatozoide, o testículo precisa estar numa temperatura abaixo da temperatura corporal. É cerca aí de 2 graus abaixo da temperatura corporal, tá? 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Mas a produção de testosterona não será afetada pela temperatura, ok? Muito bem. Os testículos estão localizados dentro do escroto. Esta é a localização normal dos testículos. Acontece em casos em que o testículo fica retido na cavidade abdominal e não desce para o escroto. Nós vamos falar disso na parte sobre descenso testicular, tá ok? Muito bem. Agora, para completar aquela nossa tabelinha, vamos falar da posição do testículo dentro do escroto. Então, os ruminantes são as únicas espécies que apresentam o testículo em uma posição vertical. Nos equinos, o testículo se apresenta numa posição horizontal. Suínos e carnívoros, ele fica de forma oblíqua. Tudo isso, né, gente, lembrando, dentro do escroto. O tamanho e o peso dos testículos varia muito de acordo com a espécie, de acordo com raças e até mesmo com linhagens. Mas uma consideração aqui é importante. O tamanho do testículo é diretamente proporcional à produção dos espermatozoides. Então, quanto maior o testículo, maior a produção de espermatozoide dentro daquela determinada espécie, tá? Então, vamos observar aqui as diferentes espécies, a posição do testículo. Lembrando que nessas imagens, o escroto foi retirado, tá? Então, percebam aqui, no ruminante, o testículo fica vertical dentro do escroto. Aqui, gente, só para vocês entenderem, esse é o aparelho genital de um touro, tá? Vou mostrar para vocês todos os órgãos aqui, ó. Então, aqui, testículos. Aqui eu estou vendo a cabeça do epidídimo e a cauda do epidídimo. Eu não estou vendo o corpo dele, mas tá aqui, né? Epidídimo.
Isso tudo aqui é o funículo espermático, são as estruturas que entram e saem aqui do testículo. Esse daqui é o ducto deferente de um lado e do outro lado. Aqui tem a ampola do ducto deferente, que faz parte aí das glândulas genitais acessórias. Aqui dentro tem glândulas. Aí aqui são as glândulas genitais acessórias, são 3, essas aqui são as vesiculares, aqui fica a próstata e as bulburetrais estão cobertas por esse músculo, não tô vendo elas aqui. Aqui dentro vai estar a uretra pélvica, aqui dentro vai estar a uretra peniana. Esse é o pênis, tá? E aqui foi retirado o prepúcio. Esse é o aparelho genital de um garanhão, um equino não castrado, tá? Então, percebam a posição do testículo dentro do escroto, uma posição horizontal. Mesma coisa, tá, gente? Ó, testículo, aqui é epidídimo. Tudo isso é o funículo espermático, ele é formado por várias estruturas que a gente vai falar mais pra frente, tá? Aqui é o ducto deferente de um lado e do outro lado. Essa é a ampola do ducto deferente. Glândulas vesiculares ou vesícula seminal, próstata, aqui, isso tudo aqui é a próstata. Aqui as glândulas bulburetrais, esse é o pênis. Aqui eu estou vendo uma lâmina do prepúcio, que é essa. E a uretra, que vai estar dentro da porção pélvica e também da porção peniana. Não estou vendo a lâmina externa do prepúcio. Aqui de um suíno inteiro. Então, suíno inteiro, né, animal que não foi castrado, é chamado de varrão ou cachaço. Percebam a posição oblíqua dos testículos, tá? Gente, aqui para vocês não confundirem, ó, a cabeça do animal está para cá, a cauda está para cá. Esse daqui é o testículo esquerdo e esse é o direito. Esse daqui ele estaria lá do outro lado, tá vendo? Ó, só que aqui puxou ele pro lado de cá e fica parecendo que esse é o esquerdo. Tá? Não, esse é o esquerdo, esse daqui é o direito, ele tá lá do outro lado. Muito bem, então aqui, testículo em posição oblíqua. Esse é o epidídimo. Aqui é o funículo espermático com o ducto deferente. Olha o tamanho das glândulas vesiculares do suíno. Aqui é a próstata. Isso tudo são as glândulas bulburetrais do suíno, também muito desenvolvidas. Aqui dentro vai estar a uretra pélvica. Esse daqui é o pênis do animal. Aqui é músculo, perdão, aqui. Tá? Aqui, né? Pênis. Dentro do pênis tem a uretra peniana. E aqui vai estar o prepúcio, que nesta imagem também foi retirado, assim como o escroto. Aqui é do cão, o aparelho genital de um cão. A posição do testículo dentro do escroto também é oblíqua. Dessa posição aqui, tá, gente? Esse daqui tá solto, vamos dizer assim. Então, testículo, aqui é o epidídimo. Isso tudo é o funículo espermático com o ducto deferente aqui. O cão só tem próstata, essa é a próstata. Aqui dentro vai estar a uretra pélvica. Aqui vai estar a uretra peniana. Então, este é o pênis do animal e aqui é o prepúcio. E aqui do gato, testículo também em posição oblíqua, nesta posição que tá esse daqui, tá? Testículo aqui, esse aqui é o epidídimo. Aqui, tudo isso é o funículo espermático, o ducto deferente faz parte dele, tá chegando até a uretra pélvica vai estar aqui dentro. Esta é a próstata, aqui são as glândulas bulburetrais. E aqui é o pênis do gato, que é voltado caudalmente, tá vendo? Dentro do pênis vai ter a uretra peniana. E aqui é o prepúcio. Muito bem. Vamos falar sobre a morfologia externa dos testículos. O testículo tem um formato ovoide, tá? Em todas as espécies, às vezes um pouco mais alongado, como é o caso do ruminante, às vezes um pouco mais arredondado, como é o caso dos carnívoros. Ele apresenta duas extremidades e duas margens ou bordas. As extremidades são extremidade capitata e extremidade caudata. Por que tem esses nomes? Porque a extremidade... Olha, gente, presta atenção nisso daqui. Eu vejo muita confusão. A extremidade capitata do testículo... Ó, veja bem. A extremidade capitata é do testículo. Está em contato com a cabeça do epidídimo. Epidídimo é tudo isso daqui.
é o próximo órgão, tá? Ele está acoplado, ele está juntinho ao testículo, mas testículo é um órgão, epidídimo é outro órgão. Então, aqui tem um nome, aqui tem outro nome. Aqui é uma estrutura, aqui é outra. Então, vamos lá. A extremidade capitata, ó, extremidade capitata, é de quem? É do testículo ou é do epidídimo? É do testículo. Extremidade capitata do testículo. Por que que tem esse nome? Porque está em contato com a cabeça do epidídimo. Cabeça do epidídimo, como o próprio nome diz, é do epidídimo, tá? Não confundam. Então, a extremidade capitata do testículo está em contato com a cabeça do epidídimo. Por que que eu não numerei a cabeça do epidídimo aqui? Porque nós estamos estudando agora testículo. Na hora que chegar a imagem do epidídimo, eu vou usar essa mesma foto e vou colocar um número aqui, tá? Assim como a extremidade capitata do testículo é nomeada porque está em contato com a cabeça do epidídimo, a extremidade caudata do testículo tem este nome porque está em contato com a cauda do epidídimo. Como que a gente faz para diferenciar a cabeça do epidídimo da cauda do epidídimo? Eu vou mostrar melhor na hora que chegar no epidídimo, mas só para vocês terem ideia. A cauda do epidídimo é bem redondinha, não dá para confundir. A cabeça do epidídimo é onde o funículo espermático vai chegar. Tá vendo? Isso daqui são vasos sanguíneos, ó. Ele chega aqui na mesma extremidade capitata do testículo. Então, ele chega próximo da cabeça do epidídimo. Na cauda não tá chegando nada, tá vendo? E a cabeça do epidídimo tem um formato mais triangular, enquanto que a cauda é arredondada, tá bom? Então, de novo, voltando ao testículo. Extremidade capitata do testículo, extremidade caudata do testículo. Agora, as margens. Vejam, o testículo tem duas margens. Nesta margem aqui, olha, é muito semelhante ao ovário, lembra disso? Nesta margem aqui não se prende nada, então é chamada de margem livre. Nesta margem aqui está em contato com o epidídimo, então é a margem epididimária. De novo, ambas são do testículo. Então vamos lá. Margem livre do testículo, margem epididimária do testículo, ok? E as faces? Temos duas faces. Face lateral, que é essa que eu estou vendo nesta imagem. Como que eu sei que esta é a face lateral? Por causa do epidídimo. Quando eu vejo o epidídimo inteirinho, é a face lateral do testículo, tá? Vamos ver a face medial, que vai estar do outro lado aqui da imagem, ó. Então, esta é a face lateral, porque eu estou vendo o epidídimo inteirinho aqui, tá vendo? Eu estou vendo a cabeça, o corpo e a cauda do epidídimo. Na face medial do testículo, eu não vejo o corpo do epidídimo. Olha, eu vejo aqui a cabeça, eu vejo aqui a cauda e eu vejo saindo aqui o ducto deferente, ó. Esse daqui já vai ser o ducto deferente. Eu não estou vendo aqui o corpo do epidídimo, tá vendo? Então, na face lateral do testículo, eu consigo observar o epidídimo inteirinho. Na face medial, eu consigo observar o ducto deferente. Ok? Então, aqui, ó. Esse daqui é de um touro, esse daqui é de um garanhão. Gente, esses nomes é porque dizem respeito aos machos não castrados, tá? Por exemplo, boi é o macho do bovino castrado. Touro é o inteiro. Garanhão é para o equino que é inteiro, que não foi castrado, tá? Então, observem aqui, ó. Aqui eu vejo o testículo e consigo ver o epidídimo inteirinho, tá vendo? Olha, eu vejo aqui a cabeça do epidídimo, onde chegam as estruturas do funículo, vejo a cauda do epidídimo, que é bem redondinha, e vejo entre elas aqui o corpo do epidídimo. Então, esta face é a face lateral. Agora, nesta imagem aqui do garanhão, eu estou vendo o testículo e estou vendo aqui o ducto deferente. Então, esta é a face medial, tá? Aqui, de suíno, inteiro, chamado de varrão ou cachaço.
Então, eu vejo o testículo, vejo a cabeça do epidídimo com formato triangular, por onde chegam aqui as estruturas do funículo espermático, vejo o corpo do epidídimo e vejo a cauda do epidídimo. Então, que face é essa do testículo? Face lateral. Aqui dos carnívoros, para vocês também irem observando o formato, né, gente? Observem o tamanho do testículo do suíno. Proporcionalmente, em relação ao tamanho corporal, é o maior, tá? É o maior testículo, olha. Esse daqui é de um touro, esse daqui é de um garanhão. Do garanhão é pequeno, gente, é bem pequeno. E esse daqui é de um suíno, um cachaço. Aqui é de um gato e esses dois são de cães. Então, vejam, olha, eu estou vendo aqui o testículo, ó, extremidade capitata, extremidade caudata, margem livre, margem epididimária. Ó, aí aqui eu vejo todo o epidídimo, cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo, cauda do epidídimo. Então, esta é a face lateral. Mesma coisa para esse aqui do cão, ó, esta é a face lateral. Agora, do lado de cá, eu estou vendo o ducto deferente, portanto, esta é a face medial, ok? Muito bem. Os testículos são revestidos por duas camadas. A camada mais externa, que é essa daqui, ó, é chamada de lâmina visceral da túnica vaginal. Vocês devem estar estranhando esse nome aqui. Isso é resultante do processo de descenso testicular. O que vocês têm que entender é que, inicialmente, né, na vida embriológica, as gônadas começam a se desenvolver no teto da cavidade abdominal, que é o local onde ficam os ovários. Se acontecer o processo, na hora que acontece o processo de diferenciação das gônadas, né, se vai virar ovário, se vai virar testículo, se virar testículo, essa gônada vai descer, ela vai sair da cavidade abdominal e vai descer até o escroto. Quando o testículo desce, ele leva com ele aquelas lâminas da parede abdominal. Então, ele leva peritônio, ele leva as aponeuroses dos músculos abdominais e tudo isso vai resultar em revestimentos, em túnicas que envolvem os testículos, tá? Então, o peritônio que desce junto vai formar duas lâminas, uma visceral e uma parietal. Eu ainda não cheguei na parietal, tá? Então, a que vai ficar grudadinha ali no testículo chama lâmina visceral da túnica vaginal. Nada mais é do que uma lâmina de peritônio que desce envolvendo os testículos, tá? E aí vocês vão ver que existe uma cavidade vaginal, que é um processo, é uma projeção da cavidade abdominal por entre as duas lâminas de peritônio. Eu vou mostrar um videozinho, vocês vão entender melhor. Mas por enquanto, vamos aqui no revestimento do testículo. O que fica grudadinho no testículo? A lâmina visceral da túnica vaginal, que é uma lâmina serosa, resultante do peritônio. E quando a gente abre ela, vem uma lâmina bem grossa, esbranquiçada, chamada de túnica albugínea. Aqui nesta imagem, nós estamos vendo a túnica albugínea com os vasos injetados com látex vermelho, por isso que fica bonito assim. É a artéria testicular que chega aqui no testículo, tá? Muito bem. Se a gente fizer um corte longitudinal no testículo, a microscopia dele vai se apresentar da seguinte forma. Então, vamos lá, ó. Observem aqui que nós temos a lâmina visceral da túnica vaginal, que é essa daqui, branquinha aqui, tá? Aqui, esse espaço é a cavidade vaginal que eu falei para vocês que eu vou mostrar no vídeo. E aqui vai ser a lâmina parietal da túnica vaginal. Então, tem duas lâminas, uma visceral grudada no testículo e uma parietal que vai ficar junto com outras túnicas e um espaço entre elas, que é a cavidade vaginal, tá? Então, vamos lá. Então, essa daqui é a lâmina visceral da túnica vaginal. Logo em seguida, vem a túnica albugínea, que é uma túnica esbranquiçada, bem grossa. Dá pra gente ver perfeitamente na peça. Essa túnica albugínea vai enviar septos para dentro do parênquima testicular. Lembra o que é parênquima? É o tecido funcional do órgão. Então, a túnica albugínea envia septos
que vão dividir o parênquima testicular em lóbulos. Ó, isso tudo aqui é um lóbulo testicular. Este é outro lóbulo testicular. Dentro desses lóbulos, nós observamos os túbulos seminíferos, que são esses túbulos bem sinuosos, tá vendo? Bem enovelados. É nesses túbulos que acontece a produção dos espermatozoides. Então, o espermatozoide é produzido nos túbulos seminíferos, ok? No restante do tecido aqui, sem ser túbulo, o restante do tecido, o tecido intersticial aqui do lóbulo, esse que está em laranja, é onde nós encontramos as células intersticiais de Leydig. Essas células produzem a testosterona. Então, de novo, ó, isso daqui tudo é um lóbulo testicular. Ele é formado pelos túbulos seminíferos que produzem espermatozoides e pelo tecido intersticial aqui que apresentam as células de Leydig, que são as células responsáveis pela produção da testosterona. Ok? Muito bem. Esses túbulos seminíferos, no final, eles assumem uma trajetória reta. Tá vendo aqui, ó? Reto, fica reto. Quando eles assumem essa trajetória reta, eles passam a se chamar túbulos retos. Então, aqui são os túbulos seminíferos, depois túbulos retos. Esses túbulos retos vão se juntar numa região do testículo e formar a rede testicular, que é essa rede de túbulos retos aqui, ó, tá? Esta região onde nós observamos a rede testicular, na maioria das espécies, é visível macroscopicamente, formando o que a gente chama de mediastino testicular. Aqui, ó. O mediastino testicular, então, é a região onde está localizada a rede testicular. Tem uma outra imagem aqui para mostrar para vocês. Vejam, ó. Então, aqui, se a gente fizer um corte aqui no testículo, nós vamos observar os lóbulos. Aqui a túnica albugínea, né? Vamos desde o começo. Túnica albugínea, os septos testiculares, dividindo o parênquima em lóbulos. Os lóbulos apresentam os túbulos seminíferos, que produzem o espermatozoide, e também esse tecido intersticial, onde tem as células de Leydig que produzem a testosterona. Os túbulos seminíferos assumem uma trajetória reta, formando os túbulos retos, que se unem, olha, nesta rede. Tá vendo que tem uma rede bem legal aqui, ó, rede. Então, isso daqui é a rede testicular. Então, os espermatozoides vão passar por dentro dessa rede testicular, tá? Só que a região toda, esta região toda, é chamada de mediastino. Entendam que rede testicular é o conjunto de túbulos, ó. E a região onde a rede está é o mediastino. Mediastino testicular. Então, vou mostrar para vocês o mediastino nas imagens. Olha ele aqui, ó. Isso é o mediastino testicular, tá vendo? Então, nós temos aqui o parênquima testicular, cheio aí de... Essa seta tinha que estar chegando aqui, tá, gente? Ó, essa seta aqui tinha que chegar aqui. Isso aqui que é o mediastino testicular, que contém a rede testicular. As estruturas, assim, de lóbulos, túbulos seminíferos, isso é microscópico, a gente não consegue ver. Macroscopicamente, a gente consegue ver só o mediastino, tá? Então, vamos observar aqui nestas imagens, ó, do touro e do cachaço, ou varrão, a região de mediastino testicular. O garanhão não apresenta mediastino testicular, tá bom? A única espécie não apresenta mediastino testicular. Eu vou voltar aqui, peraí, vou voltar aqui só para a gente terminar de mostrar as estruturas aqui do testículo. Partindo da rede testicular, vão sair aqui os ductos eferentes. Ó, não confundam ductos eferentes com o ducto deferente, que ainda não chegou, que tá aqui, ó. É completamente diferente. Os ductos eferentes são microscópicos, a gente não consegue ver a olho nu isso daqui. Eles saem do testículo e se dirigem para a cabeça do epidídimo. Então, o espermatozoide chegou aqui na rede testicular, aí ele passa pelos ductos eferentes e chega aqui no ducto epididimário, que é o ducto do epidídimo, que está dentro do epidídimo, é do epidídimo, né?
Esses ductos eferentes normalmente são em número de 8. Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas normalmente são 8 ductos eferentes que saem da rede testicular e se dirigem ao epidídimo. São microscópicos, tá? O ducto deferente é macroscópico, é um só, ele vai sair lá da cauda do epidídimo e vai entrar na cavidade abdominal. Aí a gente vai falar dele depois. Não faz parte nem do testículo, nem do epidídimo, é um outro órgão, tá? Já os ductos eferentes levam o espermatozoide do testículo, porque o espermatozoide foi produzido aqui, né? Mas ele vai ser maturado no epidídimo. Então, o ducto eferente leva o espermatozoide do testículo até a cabeça do epidídimo. Muito bem. Então, os ductos eferentes vão estar aqui, ó, tá? Então, esse daqui é o mediastino testicular com a rede testicular. Aqui vão sair os ductos eferentes. Aqui, ó, ductos eferentes, esses daqui. Que vão chegar na cabeça do epidídimo, que tá aqui, ó. Ok? Ó, desse jeito, assim. Muito bem. Agora, então, vamos para o epidídimo. Lembra que eu falei para vocês que eu ia mudar o número de lugar? Ó, porque aquela hora a gente estava estudando testículo. Agora nós vamos estudar o epidídimo. O epidídimo é um órgão que tem a forma de uma letra C e fica ajustado na margem epididimária do testículo. Então, ele fica em contato direto com o testículo. Ele apresenta... Bom, qual que é a função dele? Ele tem a função de fazer a maturação dos espermatozoides. É no epidídimo que o espermatozoide adquire motilidade, ok? Muito bem. Então, o epidídimo é dividido em cabeça, corpo e cauda. A cabeça do epidídimo tem um formato triangular. Para vocês não confundirem, olhem a região onde está chegando aqui o funículo espermático. Tá? O funículo espermático chega próximo à cabeça do epidídimo e não à cauda. Depois nós temos aqui, ó, o corpo do epidídimo. Então, cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo e, no final, a cauda do epidídimo, que tem esse formato arredondado. Na maioria das espécies, dá pra gente sentir, dá pra observar externamente, mesmo com o revestimento do escroto, dá pra observar a cauda do epidídimo. Vou mostrar pra vocês. Vejam aqui no equino, olha. Então, esta extremidade aqui, tá vendo? Arredondada, é a cauda do epidídimo, ó. Aqui no ruminante também, ó, tá vendo? Isso daqui é a cauda do epidídimo. Nos cães dá para observar, então dá para observar na maioria das espécies, tá? O epidídimo é revestido apenas pela lâmina visceral da túnica vaginal. A túnica albugínea, que vem depois da lâmina visceral da túnica vaginal, é exclusiva do testículo, tá? Então, o epidídimo não é revestido pela túnica albugínea. Ele é revestido apenas pela lâmina visceral da túnica vaginal, que nada mais é do que uma lâmina serosa resultante aí do peritônio, que desce junto, né, que é levado, é arrastado junto ao testículo e ao epidídimo durante o processo de descenso testicular, ok? Esta depressão formada entre o corpo do epidídimo e o testículo, que eu coloquei uma setinha verde aqui, é chamada de bolsa testicular, certo? Muito bem. Aqui, então, é o testículo e o epidídimo de um varrão. Observem o tamanho, né, do epidídimo, eu coloquei essa imagem porque tá bem bonita. Esse daqui, gente, também é de um varrão, tá? Também é de um suíno. Então, vejam. Cabeça do epidídimo com formato triangular, é onde chegam as estruturas do funículo espermático. Isso daqui, PP, significa plexo pompiniforme. Depois eu vou explicar para vocês. Aí, depois da cabeça do epidídimo, vem o corpo do epidídimo, isso tudo aqui. E aqui vem a cauda do epidídimo, bem arredondada. E o espaço formado entre o corpo do epidídimo e o testículo é a bolsa testicular. Internamente, como é o epidídimo? O epidídimo é formado por um único ducto, chamado de ducto epididimário ou ducto do epidídimo.
Vamos lá, observem aqui, ó. Lembra que no testículo nós falamos dos túbulos seminíferos, dos túbulos retos, da rede testicular. A partir da rede testicular saem os ductos eferentes, olha, todos eles aqui se dirigindo para a cabeça do epidídimo. Lá na cabeça do epidídimo, que vai estar nessa região aqui, esses ductos eferentes vão se juntar num único ducto, acompanhem, ó. Esse único ducto aqui, ó, é o ducto epididimário. Vejam, um único ducto aqui, ó, ó. Quando chegou na cauda do epidídimo, acabou o ducto epididimário, acabou o epidídimo, e aí começa a subir aqui o ducto deferente, que vai conduzir os espermatozoides até a uretra masculina, até a uretra pélvica, ok? Muito bem. É nesse ducto epididimário que acontece a maturação dos espermatozoides. E é onde eles adquirem a motilidade. Muito bem, quarto órgão agora, o ducto deferente. Como eu acabei de falar para vocês, o ducto deferente tem início a partir da cauda do epidídimo, tá? O que é o ducto deferente? É um ducto que tem como função conduzir os espermatozoides até a uretra pélvica. Então, é um ducto que vai ter início na cauda do epidídimo. Aí ele vai subir paralelo ao corpo do epidídimo. Olha, esse é o corpo do epidídimo. Aqui está o ducto deferente. Então, ele sobe paralelo ao corpo do epidídimo. Aí, ele faz parte do funículo espermático. Então, ele faz parte daquelas estruturas que chegam e saem dos testículos. Nós vamos ver todas essas estruturas depois. Ele passa o canal inguinal. O que é o canal inguinal? É aquele canal de acesso à cavidade abdominal. Lembrem-se que isso tudo aqui, ó, testículo, epidídimo, estão localizados dentro do escroto, que é aquela bolsa fora da cavidade abdominal. Então, o ducto deferente agora precisa entrar na cavidade abdominal. Como que ele entra? Por meio do canal inguinal. Aí ele entra na cavidade abdominal, vai subir no sentido, né, dorsal e se curvar caudalmente para entrar na cavidade pélvica. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Antes de desembocar na uretra, ele apresenta uma dilatação chamada de ampola do ducto deferente, que apresenta glândulas, tá, que contribuem para a formação do líquido seminal. O suíno não apresenta ampola do ducto deferente. É a única espécie que não apresenta ampola do ducto deferente, só os suínos, tá? Então, eles também não têm as glândulas ampulares. E aí, o ducto deferente vai terminar dentro da uretra pélvica, numa abertura chamada de ósseo ejaculatório, um de cada lado, ok? Então, eu vou mostrar para vocês esse trajeto todo aqui. Então, vamos no esqueminha primeiro. Vejam, o ducto deferente é esse daqui, ó. Então, depois de subir paralelo ao corpo do epidídimo, ele se incorpora ao funículo espermático, que são aquelas estruturas que chegam e saem dos testículos. Aí, ele atravessa esse canal aqui, ó. Tá vendo essa abertura aqui? Então, esta abertura é o canal inguinal. É a abertura que dá acesso à cavidade abdominal. Aqui, ele já está na cavidade abdominal. Aí, ele segue num trajeto dorsal. Quando chega dorsalmente a bexiga, ele se curva caudalmente, apresenta essa dilatação, que é a ampola do ducto deferente, e vai desembocar dentro da uretra pélvica, numa abertura chamada de ósseo ejaculatório. Vou mostrar para vocês agora numa peça. Então, observem, ó, esse daqui, tudo isso daqui, esse conjunto todo é o funículo espermático. Tem um músculo, tem vasos sanguíneos, tem vasos linfáticos, nervos e tem o ducto deferente, ó, esse é o ducto deferente. Então, neste ponto vai ter o canal inguinal, que é a entrada para a cavidade abdominal. Aí, o ducto deferente entrou na cavidade abdominal, isso aqui tudo está dentro da cavidade abdominal. Ele segue num trajeto dorsal. Quando chega próximo à vesícula urinária, ele se curva caudalmente, ó, e apresenta essa dilatação, que é a ampola do ducto deferente, que está ausente em qual espécie? Suínos. Suínos não têm ampola do ducto deferente. Aí o ducto deferente desemboca dentro da uretra pélvica. A uretra pélvica vai estar aqui dentro, tá? Ele desemboca numa abertura chamada de ósseo ejaculatório. Eu vou mostrar para vocês esse ósseo ejaculatório.
Então, vejam. Aqui nós temos a bexiga, né, vesícula urinária, o ducto deferente de cada lado chegando aqui. Esta é a ampola do ducto deferente, ó, ampola do ducto deferente. Essas aqui são as glândulas vesiculares ou vesícula seminal. Esta é a próstata. Aqui tem o músculo uretral e aqui as glândulas bulbouretrais. Então, onde está pontilhado aqui, ó, representa que lá dentro tem a uretra pélvica. Se a gente fizer um corte aqui, porém na face ventral, tá? Na face ventral, eu pego essa peça e viro para a face ventral e abro. Eu vou ver isso aqui, ó. Aqui ela está aberta. Tá vendo? Olha, aqui as glândulas vesiculares, ó. A próstata, lá na parte dorsal, ó, lá do outro lado aqui, né? Que essa aqui é a vista ventral, ó, ventral, tá vendo? Aí dentro da uretra pélvica tem uma aberturazinha aqui, chamado de ósseo ejaculatório. Na hora que a gente estudar a uretra pélvica, eu vou mostrar uma foto de um vídeo da nossa aula prática. E eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês também. Mas eu dei o print na tela e aparece bem nitidamente os ósseos ejaculatórios, tá? Então, aí o espermatozoide chega na uretra. Muito bem. Eu tô falando desde o começo da aula sobre o funículo espermático, então agora vamos ver o que é o funículo espermático. É uma estrutura extremamente importante na nossa prática clínica, porque é a estrutura que a gente precisa romper no momento da castração do macho, tá? Então vamos lá, ó. Vamos falar primeiro o nome da castração do macho. Castração do macho é chamado de orquiectomia. Por quê? Orcs significa testículo. Então, a retirada dos testículos é a orquiectomia, é a castração do macho, certo? Muito bem. Quais são as estruturas que a gente vai precisar romper e ligar aqui na castração do macho? Todas elas estão aqui no funículo espermático. A gente vai ligar os vasos sanguíneos, que eu vou falar quais são, e vamos romper todas essas estruturas aqui. A primeira estrutura do funículo espermático, a gente já entendeu que é o ducto deferente, ó. Ducto deferente, tá aqui. Que é a estrutura que conduz o espermatozoide até a uretra pélvica. Quais estruturas a gente tem também aqui no funículo espermático? Temos um músculo chamado de músculo cremaster. Esse músculo, a gente brinca com o nome dele, a gente brinca que ele é o músculo puxa-saco. Por quê? Ele também tem um papel na termorregulação testicular. Então, é esse músculo, eu vou mostrar para vocês, cadê a imagem? Aí ele aqui, ó. Esse é o músculo cremaster. Cadê aquela outra imagem? Não, peraí. Essa imagem. Ó, esse é o músculo cremaster, tá vendo? Então, esse músculo também tem um papel na termorregulação testicular. Como? Imaginem este músculo contraindo, ele vai encurtar essa distância aqui, ó. Então, quando tá frio, esse músculo contrai e aproxima os testículos da parede abdominal, ok? Favorecendo as trocas de calor com a parede abdominal. Quando tá calor, esse músculo relaxa e aí os testículos ficam mais distantes da parede abdominal, o que favorece as trocas de calor com o meio externo, certo? Por isso que a gente brinca que ele é o puxa-saco, tá? Então, de novo, o nome dele, músculo cremaster. Ele tem papel na termorregulação testicular, de que forma? Ele, por meio da sua contração, ele aproxima os testículos da parede abdominal. Isso acontece quando está frio. E por meio do seu relaxamento, ele distancia os testículos da parede abdominal. Isso acontece quando está calor, porque aí favorece as trocas de calor com o meio externo, tá bem? Muito bom. Quais são as outras estruturas do funículo espermático? Temos aqui os vasos sanguíneos. Isso daqui é um show à parte, gente. Eu acho isso a coisa mais fantástica. É um sistema perfeito de termorregulação testicular. Quais são os vasos sanguíneos? Artéria testicular e um conjunto de veias chamado de plexo pampiniforme.
Então, a artéria testicular traz o sangue para o testículo, cheio de oxigênio e nutrientes, e o plexo pampiniforme é um conjuntinho de veias enoveladas em volta da artéria. Vocês vão entender por quê. Chama plexo pampiniforme, que retira, então, o CO2 e os metabólitos. Esse conjunto de artéria testicular e plexo pampiniforme, né, principalmente aqui o plexo pampiniforme, tem papel na termorregulação testicular também. Então, vai ser o quarto componente aí da termorregulação testicular, tá? Além disso, temos também vasos linfáticos e nervos nesse funículo espermático que não estão representados aqui nesta imagem. Percebam que tudo isso, né, é envolvido por lâminas que descem junto com o testículo e o epidídimo no momento do descenso testicular. Então, nós temos aqui a lâmina visceral da túnica vaginal, a lâmina parietal da túnica vaginal, esse espaço é a cavidade vaginal, e temos aqui em volta as faces espermáticas, que eu ainda vou falar para vocês, ok? Muito bem. Então, vamos falar sobre essas estruturas. Vejam, ó. Então, aqui nós estamos vendo o testículo, o epidídimo com a cabeça, o corpo e a cauda, partindo da cauda o ducto deferente. Tudo isso daqui é o funículo espermático. Então, apresenta o ducto deferente, o músculo cremaster, que aqui não está representado, mas ele está no meio deste ligamento chamado de mesórquio. E aqui o conjuntinho de vasos sanguíneos que eu falei para vocês. A artéria testicular em vermelho e o plexo pampiniforme, que é o conjunto de veias envolvendo a artéria testicular. Nesta região, nós também vamos ter vasos linfáticos e nervos vegetativos, que são os nervos do sistema nervoso autônomo. Lembra disso? Que a gente estudou na Anato 1, sistema nervoso? Muito bem. Esse daqui é de um garanhão. Aqui é uma foto, né, do mesmo esquema, esse é o esquema, essa é a foto. Então, estou vendo aqui o testículo, estou vendo aqui o ducto deferente, essa daqui é a cauda do epidídimo, tá? Então, eu coloquei em vermelho o que faz parte do funículo espermático, tá? Então, aqui é o ducto deferente, aqui são os vasos sanguíneos chegando, então, plexo pampiniforme e artéria testicular, e aqui é o ligamento, essa lâmina serosa envolvendo todo esse funículo chamado de mesórquio. E dentro dele tem o músculo cremaster. Eu tô vendo uma estrutura mais escura ali, deve ser o músculo cremaster, apesar de que aqui não foi indicado, tá? Muito bem. Outra foto agora de um touro. Então, eu estou vendo aqui, ó, o músculo cremaster, o ducto deferente. Aqui é a lâmina visceral da túnica vaginal, tá mostrando essa sigla aqui, tá? Isso tudo aqui são os vasos sanguíneos, então o plexo pampiniforme e a artéria testicular tá lá no meio. Aqui eu tô vendo o testículo e o epidídimo, a cauda do epidídimo aqui. Aqui é a lâmina parietal da túnica vaginal, tem uma distância, tá? Aqui no meio vai ter uma cavidade, eu vou mostrar pra vocês. Aqui no esquema, o funículo espermático do antímero direito está inteiro, do antímero esquerdo foi cortado aqui, ó. Então, o músculo cremaster, aqui eu vejo vaso linfático, artéria testicular, plexo pampiniforme. Não tô vendo o ducto deferente, não representou aqui. Talvez seja o verde aqui, que ele quis representar. Aqui é uma foto, lá do nosso laboratório, essa foto. Músculo cremaster, ducto deferente. E aqui o plexo pampiniforme com a artéria testicular. Bom, então vamos falar sobre o plexo pampiniforme e a artéria testicular, que é as próximas estruturas envolvidas no processo de termorregulação testicular, tá? Então, percebam, aqui nesta peça foi injetado em vermelho a artéria testicular e em azul o plexo pampiniforme. A artéria testicular, gente, é uma só que ela desce enovelada, ela desce fazendo esse monte de curva. Vocês vão imaginar como se fosse uma serpentina de chope. É isso mesmo. Vocês vão imaginar a artéria testicular descendo aqui, fazendo um monte de curvinha, como uma serpentina de chope, tá? O plexo pampiniforme é esse conjunto de veias. Vocês estão vendo que elas são bem fininhas, olha, ó. Então, o plexo pampiniforme é esse conjunto de veias que envolve a artéria testicular.
Então, gente, não é a mesma coisa, tá? A artéria testicular é essa grossa, grandona em vermelho, que desce toda sinuosa, como se fosse uma serpentina de chope. O plexo pampiniforme é esse conjunto de veias que envolve a artéria testicular. Plexo pampiniforme, então, são veias, ok? Vocês vão imaginar o plexo pampiniforme como se fosse o gelo em volta da artéria testicular. Que analogia esquisita que eu tô fazendo, né? Não, não é estranho não, vocês vão entender. O que acontece, gente? Vamos pensar na temperatura do sangue que está na artéria testicular. A artéria testicular é uma artéria, é um ramo direto da aorta abdominal. Se ela é um ramo da aorta abdominal, qual que é a temperatura do sangue que está dentro dela? É a temperatura corporal ou é a temperatura do testículo? Pois é, a temperatura corporal, né? Temperatura corporal porque é o sangue que está vindo da aorta. Pode o sangue chegar no testículo com a temperatura corporal? Se ele chegar no testículo com a temperatura corporal, os espermatozoides vão morrer. Então, não pode chegar o sangue na temperatura corporal, não pode chegar no testículo. Ele precisa ser resfriado antes de chegar aos testículos. Então, olha que coisa mais legal isso daqui, gente. É muito perfeito. Eu acho isso daqui fantástico. Qual que é a temperatura do sangue que vai sair do testículo e subir por meio das veias do plexo pampiniforme? É a temperatura do testículo. Então, o sangue que vai começar a subir para voltar para a cavidade abdominal por meio das veias está na temperatura do testículo. Então, ele está numa temperatura mais baixa. Então, as veias vão envolver a artéria, formando esse plexo pampiniforme, para que aconteça troca de temperatura do sangue que está na artéria e o sangue que está no plexo pampiniforme. O sangue que está na artéria, como ele está mais quente, ele perde temperatura para o sangue que está dentro do plexo pampiniforme. Então, vamos ver aqui um esqueminha, olha. Então, aqui está mostrando a artéria testicular, que vai descer toda enovelada, e em volta dela, o plexo pampiniforme. Então, vamos lá. A artéria testicular aqui está em cinza. Está mostrando aqui que ela está quente, ó. Ela vai perder calor, ó, para o sangue que está no plexo pampiniforme. Então, vamos lá. Esta é a artéria, descendo toda enovelada, como se fosse uma serpentina de chope. E essa daqui, essas, né? Porque são várias, tá? Não é uma só, não. São as veias do plexo pampiniforme, que vão envolver a artéria testicular. O sangue que vai subir pelas veias, pelo plexo pampiniforme, está numa temperatura mais baixa do que a temperatura corporal. Temperatura corporal é a temperatura que está dentro da artéria, o sangue que vai descer para o testículo. À medida que esse sangue vai descendo pela artéria testicular, ele vai perdendo calor para dentro das veias do plexo pampiniforme, tá vendo? Ó, ele vai perdendo calor, perdeu calor aqui, perdeu calor aqui, perdeu calor aqui. De forma que quando ele chega no testículo, ele já está resfriado, tá vendo? Então, de novo, a artéria testicular, no início dela, o sangue está na temperatura corporal. À medida que ela vai descendo, ela vai sendo envolvida pelo plexo pampiniforme. Dentro do plexo pampiniforme, a temperatura do sangue é a temperatura mais baixa, é a temperatura lá do testículo. À medida que esta artéria vai descendo, passando por dentro do plexo pampiniforme, né, sendo envolvida pelo plexo pampiniforme, vai acontecendo perda de calor, de forma que, quando o sangue chega no testículo, ele já foi resfriado. Então, resumindo o baile, o plexo pampiniforme é o nosso quarto componente envolvido na termorregulação testicular. De que forma? Ele vai resfriar o sangue da artéria testicular. De modo que, quando esse sangue chegar ao testículo, ele já está numa temperatura adequada. Ok? Não é perfeito? É muito legal, né? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal,
Vou falar sobre descenso testicular e as túnicas na nossa próxima aula. Muito obrigada pela presença e até já!